Olá a todos, quem fala aqui é Marcos Boldrini, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, vocês viram o que aconteceu nesse domingo passado, dia 8 de janeiro, lá em Brasília, que o pessoal, pró-Bolsonaro ou anti-Lula ou anti-PT invadiu e quebrou tudo lá. E, bom, eu não vou entrar no mérito da questão de se o que houve de errado, o que foi planejado ou não foi, se havia infiltrado ou não, como alguns dizem. Não é essa questão aqui, essa não é a análise do meu canal. Eu não entro nesses temas, certo? Eu queria falar de um comentário que eu ouvi, o comentário mais sábio sobre o assunto, e aí vou introduzir o tema que interessa aqui nesse vídeo. Alguém comentou nesses, acho que um Hangout ou vídeos do YouTube, de uma manifestante pró-Bolsonaro dizendo o seguinte: não, mas a gente tem que arranjar uma solução, tem que haver uma solução para os problemas. E o cara responde algo assim: e quem disse que tem que haver solução? Há problemas que não têm solução. Gente, foi a coisa mais sábia que eu ouvi desde o episódio do quebra-quebra em Brasília. Coisa mais sábia que eu ouvi. Porque faz parte da vida problemas não terem solução. Por definição, a vida é assim. A própria condição da existência humana é esta. De onde viemos, para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Essas perguntas genéricas que não são respondíveis objetivamente, mas que vêm pela filosofia, as revelações, a revelação cristã, no caso, não posso falar por demais revelações, porque para o católico não há revelação muçulmana, por exemplo. A vida, por definição, é incerteza. E os problemas, nós temos que admitir que muitos problemas não têm solução, inclusive de nossa vida individual. Por quê? Porque nós não temos domínio da situação. E aí o ponto que eu quero chegar no vídeo, que eu quero ler aqui e comentar também, que é um trecho que diz muito sobre essa resposta desse camarada aí no YouTube, mas que vale para toda a vida, vale para os regimes totalitários, para tudo que é tipo de governo, que é um trecho da obra do Mikhail Bulgakov, que é um escritor russo e soviético, a obra chamada O Mestre e a Margarida, que foi escrito ali entre o final da década de 1920 até o início da década de 1940. Na União Soviética, exatamente na época do Stalin, o pior período do regime soviético. A obra trata da chegada do diabo a Moscou. Ele chega na forma de 3 pessoas, na verdade 2 pessoas e um gato preto grandão que faz coisas de pessoas, conversa, come, faz as unhas, enfim. Parece sim aquele realismo fantástico da literatura e que também aparece no cinema. E obviamente a obra foi banida porque ela expõe a hipocrisia não só do regime soviético como do comunismo. E isso pode ser alargado para toda e qualquer forma, não só de regime político, mas de qualquer forma de vida humana. Quer dizer, as pessoas têm certos ideais ou proclamam certos ideais, mas vivem, ou melhor, mas são movidas por outras intenções. Então vou aqui ler um trecho que é bem interessante, que fala sobre a capacidade do homem de governar, não só no sentido político, como a si mesmo. E aí o diabo, a principal pessoa que representa o diabo na obra é tido como um estrangeiro, uma pessoa muito enigmática, muito oculta, que depois se revela pelo nome de Wuland. E logo no início da obra, essa pessoa se encontra lá em Moscou, num local chamado Largo do Patriarca, com um editor, um escritor e também editor de obras, de livros, e um poeta, que faz parte também dessa editora, em que esse editor é o diretor, certo? O editor, ele é convicto dos seus princípios comunistas e ateus. Já o poeta, ele trabalha segundo as regras do jogo, mas no fundo ele não é
um comunista convicto e depois logo vai se revelar que ele não era propriamente ateu também, como também outros personagens da obra. E na discussão com os dois, esse estrangeiro que chega, sem nome ainda, vai falando de coisas absurdas até para eles, por exemplo, que ele conheceu Pôncio Pilatos, tomou café com Immanuel Kant, essas coisas, né? E aí entra o assunto da governança, do poder, da política. Então, dos princípios que estavam em voga na então Rússia Soviética. E ele diz aqui o seguinte, abre aspas, perdão, mas para governar é preciso, afinal, ter um plano preciso para um certo período razoável de tempo. Permita-me perguntar. E aqui ele começa a levantar dúvidas. Como o homem poderia governar se ele não apenas está privado da possibilidade de elaborar um plano para um período ridiculamente curto, como, digamos, 1000 anos, mas nem consegue responder pelo dia de amanhã? E de fato, imagine que o senhor, aí se referindo a Berlioz, que é o editor, imagine que o senhor, por exemplo, comece a governar, dar ordens para os outros e para si mesmo. Em geral, como dizem, pega gosto e de repente um sarcoma no pulmão. E é o fim do seu governo. Nenhum destino o interessa mais além do seu próprio. Os parentes começam a lhe enrolar, o senhor, sentindo que algo não está bem, sai correndo atrás dos médicos formados, depois dos charlatães e acontece até de ir em cartomantes. Assim como os primeiros e os segundos, esses terceiros também se mostram totalmente insensatos, como o senhor mesmo compreende. E tudo acaba em tragédia. Aquele que até pouco tempo acreditava governar alguma coisa, de repente se vê jazendo imóvel em uma caixa de madeira. E os que o rodeiam, ao compreender que aquele que jaz não tem mais nenhuma serventia, queimam-no no forno. E acontece algo ainda pior. Basta a pessoa se preparar para ir para Kislovodsk, que é uma cidade lá do sul da Rússia, perto do Mar Negro. Uma coisa aparentemente banal, mas nem isso consegue fazer, pois sem saber porquê, de repente escorrega e vai parar debaixo de um bonde. Por acaso o senhor vai me dizer que ele governava a si mesmo? Não seria mais acertado pensar que ele era governado por alguém completamente diferente? Fecha aspas. No final das contas, logo em seguida, esse Berlioz ele vai sofrer um acidente e vai parar na linha do bonde, que atravessa a cidade, e tem a cabeça cortada pelo bonde. Ou seja, o demônio, nessa pessoa aí, induziu ele a sofrer o acidente. Aqui o diabo, claro que na literatura, obviamente, está dando uma lição de vida para todo mundo. E é isso que o Bulgakov quer mostrar. Que é impossível o governo completo de todas as coisas, mesmo na nossa vida pessoal. Claro que o diabo ele acha que é Deus. Ele macaqueia a imagem de Deus. Ele é o macaco de Deus. Parece, mas não é. O diabo macaqueia as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, tem muito poder, mas não é Deus. E aqui, claro, o demônio está se colocando como Deus, portanto, está enrolando e enlouquecendo aqui os dois personagens, que é o que de fato acontece. O Berlioz morre e o poeta ali, agora me surge o Besdomini, é o sobrenome dele, é o pseudônimo do personagem do poeta. Ele fica louco e vai parar num hospício. Só que ele é dado como louco, enquanto na verdade ele está contando toda a verdade sobre o que o diabo apareceu, que ele viveu com Pôncio Pilatos e tudo mais. E claro que é internado porque o regime comunista, ateu como é, vai dizer, esse cara tá louco, o diabo não existe, interna o sujeito, né? E aí a gente vê porque a obra do Bulgakov foi censurada até a década de 60 na União Soviética. Depois eu não sei se foi realmente original publicado lá, mas aqui eu li o original. A lição aqui é, gente, não dá para governar todas as coisas. Quando aparece a mulher lá, a militante, né, pró-Bolsonaro, anti-Lula, dizendo, precisa ter uma solução, minha filha. Nem todas as coisas têm solução.
Desde a época do golpe de Estado que inaugurou a República, o pouco que eu sei, essa porcaria vem sempre a trancos e barrancos. Houveram várias repressões na República Velha, veio a ditadura de Vargas, veio regime militar. Houveram 2 impeachment, do Collor e da Dilma. E agora nós estamos vendo aí um condenado pela justiça sendo colocado como líder da estabilidade, da restauração democrática do Brasil, numa situação em que outras pessoas estão sendo perseguidas. Qual é a solução disso tudo? Eu não sei. Entende? Eu não sei nem as soluções para a minha vida, quanto mais para o Brasil, caramba! Quando é que as pessoas vão entender que as coisas são ingovernáveis na sua totalidade? Nós podemos, assim, por exemplo, vamos dizer, sei lá, que tivesse lá intervenção militar dentro da legalidade, porque está previsto pela lei também, segundo certos requisitos. Aí estabiliza o país, faz novas eleições, papai, e aí conseguem diminuir um pouco mais a violência, que já vinha caindo, melhora um pouco a economia, beleza. Isso solucionou alguma coisa? Não, não solucionou coisa nenhuma. Isso não é a solução. Por quê? Porque o homem não governa o mundo. Na obra do Bulgakov, o diabo se coloca como o governante do mundo. Diz aqui, eu vou repetir, alguém que tem a possibilidade de elaborar um plano para um período ridiculamente curto, como digamos 1000 anos. Meu Deus, 1000 anos, ninguém vive 1000 anos. 1000 anos são 40 gerações. Tá entendendo? Só Deus pode governar por 1000 anos e eternamente. Né? Eu hoje, por exemplo, saí de carro de tarde e fui em 3 lugares diferentes. Eu governo meu carro? Olha, eu governo no sentido que eu acelero, freio, dou sinal e determino a velocidade até certo limite. Agora, governar a máquina eu não governo. Se meu carro tivesse um problema elétrico, eu ia ficar na rua. Depois, na volta, começou a dar umas trovoadas, começou até a chover um pouco. Eu não pedi para chover. Eu gostei porque refrescou um pouco, tá quente hoje. Mas também não pedi para não chover. Eu não governo o mundo, caramba. E o que o Bulgakov coloca aqui é exatamente isso. O governo do mundo é impossível. E fica evidente aqui a crítica ao regime totalitário comunista, não só soviético, como todos os demais regimes do mundo, e também os regimes ditos democráticos. Porque se a democracia pudesse dar alguma solução para as coisas, no sentido geral, o Brasil não seria a bagunça que é hoje. Porque o problema é que a alma, o Brasil está doente. A alma está doente. E está doente como? Na moral e na ética e nos seus pecados também. O Brasil e o mundo muito mais. E quando coloca aqui os pecados, a coisa fica ainda mais complicada. Porque na dimensão espiritual nós temos ainda menos conhecimento da situação. E é por isso que devemos entregar as coisas para Deus, para Jesus Cristo e para o Imaculado Coração de Maria, que é também entregar para Jesus Cristo. É a mesma coisa. Nossa Senhora é medianeira, advogada. Ela não é o ponto final da nossa entrega. Toda devoção a ela, eu fiz a consagração do São Luís Montfort. Toda devoção a ela e entrega é entrega a Nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que deve ser entregue as coisas. Quando a mulher vai pedir assim, precisa ter uma solução para o Brasil. Minha filha, a solução é Jesus Cristo, não é tu. Não é o Bolsonaro. Não são os militares. O Lula muito menos. Porque a ordem política, como social, depende de fundamentos que elas não podem determinar. E esses fundamentos são a própria condição da existência. Estar no mundo já é pré-condição para as coisas acontecerem. Eu só tomo decisões na minha vida, algumas decisões, porque eu existo. Só que eu não pedi para existir. Parece meio clichê isso, mas isso é um dado da realidade que a gente tem que admitir. Estamos no mundo e temos que lidar com este mundo que nós não governamos. E é aí que Deus entra na jogada. Ele não vai mover uma palha por aquilo que a gente pode fazer. Agora, ele vai mover mundos e fundos sobre coisa que tu não pode fazer. Então Deus vai arrumar o Brasil quando as pessoas aprenderem a confiar em Deus. Entregarem a Nossa Senhora. Este é o caminho. E Bulgakov alerta muito bem aqui, quando se refere especificamente a
história da Rússia, mas que é um espelho da realidade do mundo inteiro. Não estou falando aqui, no caso do Brasil, estou falando na tentativa de controle do planeta. Nós estamos vendo aí nos últimos 2, 3 anos para cá, de forma explícita. E isto vai acabar mal. Porque as pessoas abandonaram a Deus e estão se voltando para o mundo para recriar aquela saudade profunda do homem, que é um ser essencialmente religioso, que é a saudade do paraíso, de onde nós viemos. Mas banindo o paraíso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar recriar o paraíso na Terra. Só que isso é impossível, como bem mostra esse trecho aqui do livro O Mestre e a Margarida. E como bem mostra também a prova da própria vida de vocês que estão me ouvindo. Quem teve doença grave sabe o que eu estou dizendo. Nunca tive doença grave, graças a Deus, e eu peço a Deus para não ter, porque só Ele pode impedir isto. Não eu. Por quê? Porque Ele governa. Quem governa o mundo é a providência divina. A tentativa de ter controle total da sua vida e do mundo é plano do anticristo. Não caiam nessa. Confiem cegamente em Deus e em Nossa Senhora. E tudo mais vai ser acrescentado. Certo? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até a próxima.